sou José Tadeu Ramos, eu fui vereador de 1 de 89 a 31 de dezembro de 2004. 16 anos, portanto 4 mandatos. Eu nasci em Lagoinha, lá no bairro do Batido, e naquela época o pessoal se casava e vinha para Taubaté, a grande maioria dos moradores dessa região. E eu também vim para cá, aos 3 anos. Meus pais vieram para cá e estamos aí até hoje. Eu sou formado em Educação Física pela Unital e tenho especialização em treinamento esportivo. O vereador, mesmo sem ele conhecer, ele já nasce com uma tendência a querer se candidatar. Então eu me lembro que no primário eu que recitava nas festas, eu fazia os discursos no aniversário da professora e assim fui tocando a minha vida. Quando eu estava com 30 anos, que despertou, estava prestes a Constituição ser promulgada, aí despertou interesse. E eu ouvia rádio, Meu pai acordava de manhã e ligava o rádio, aqueles programas sertanejos. E aí passava alguns flashes da Câmara à noite, da sessão de Câmara. E eu achava interessante o vereador pedindo iluminação pública. E, enfim, eu achava bonito aquilo. E aí, quando despertou interesse, eu já fui eleito na primeira vez. Quando eu cheguei na Câmara, entra daí, quando você não tem o conhecimento, não existe um curso assim que te prepara, sabe? Mesmo quando você é eleito. E quando tem também, a sua cabeça está a mil. Você foi eleito, a população mais humilde já começa a cobrar, você não tem cabeça para entender se tiver um curso naquele momento. Você quer já atender a população. E desta feita eu fui entrando então as características de cada um. Como eu vinha de uma família que pagava aluguel, eu comecei a me interessar pela questão da moradia. E naquele tempo, o povo, os loteadores, não obedeciam à lei de loteamento para vender lotes. E aqui do lado da minha casa tinha o Jardim das Américas, onde não tinha água, não tinha esgoto. As cacimbas, a água não atingia o grau de potabilidade necessária. Crianças com verminoses. Por quê? O loteador não fez a infraestrutura que ele tinha que ter feito. E eu comecei a me interessar por aquilo. E já era um trabalho, modéstia à parte, de muita relevância, porque já vinha do discurso meu de prevenção de doença. Então eu falava de peito cheio, Que absurdo a Fossa Negra perto da cacimba, como era a grande maioria dos loteamentos. E aí eu já me apeguei na Lei 6766/79 e já comecei a exigir o cumprimento daquela lei. E aí fui me aperfeiçoando e esse trabalho, somado a outros, mas foi o carro-chefe que me manteve na Câmara. Eu fui um fiscalizador mesmo, ferrenho dos loteadores inadimplentes que vendiam em desacordo com as leis de uso do solo. Fazer leis foi uma das decepções, porque tudo que eu ia fazer era inconstitucional. Então, o vereador, na verdade, ele não faz leis. Se ele lutar com garra pelas já existentes, ele será um grande representante da população. Com base no loteamento, eu fiz algumas importantes, como colocar na lei municipal, que regulamenta a lei federal de loteamento, nos municípios, eu coloquei mais obrigações para o loteador, como o plantio de árvores, como uma maior cobrança nisso, como também a obrigação da rede de energia elétrica, porque o pessoal comprava o lote, além de comprar em loteamento sem registro, que é um risco para quem compra e para quem vende, porque está cometendo um crime contra a administração pública, acontecia do morador ir morar e não ter luz. E aí ele ficava muito tempo sofrendo sem os benefícios da eletricidade. Então eu coloquei lá um adendo.
mais uma obrigação para o loteador, além das demais, colocar a rede elétrica. Eu fui primeiro vice-presidente do vereador Wilson Vieira de Souza. Tive a oportunidade de ser presidente, mas não era o meu métier, tá? Eu preferia ficar solto para essas demandas, né, que são tão importantes e requeria estudo, concentração e saber o que está fazendo, né? A Câmara, naquela época, era uma Câmara diferente da de hoje. Por que era diferente? Porque os vereadores daquela época, eles tinham uma formação acadêmica e vivia daquilo. Então, professor Humberto Putinelli, diretor do Municipal, por exemplo, vereadora Maria Mércia Agostinho, supervisora de ensino, Tadeu Ramos, professor na rede estadual. Então, os vereadores tinham uma preocupação assim mais com o crescimento da cidade, sabe? Legislar nas questões da administrativa, as leis que até hoje estão em vigor e foram renovadas, Código de Administração, sabe? Concurso público, nós obrigamos que obedecesse à Constituição. Em 1990, botamos lá. O 40% do nível universitário foi nós que colocamos, né? Que até hoje, e aquilo motivou o servidor público a ir fazer faculdade. Nós tínhamos a Unital e tínhamos servidores públicos que não podiam pagar a Unital, né? E aí, com a lei orgânica, com esse 40%, motivou muitos a irem fazer administração, né? Aquele tempo o professor P1 só que tinha na rede municipal, então eles só tinham magistério, com isso correram para a pedagogia, entendeu? Então, modéstia à parte, foi uma época muito produtiva para um crescimento cultural e acadêmico da cidade. Nós éramos muito bem assessorados, era o próprio assessor parlamentar concursado que nos ajudava, atendia os 21 vereadores. Então era a Thelma Courier, a Ana Emê, né? E tantos Aristides, que não era desta área, mas ele andou prestando serviço. Então eles caprichavam nas proposituras. Eu me sentia, né, honrado, né, de ler uma propositura feita por uma Thelma, por uma Ana Emê. Enfim, desculpa, perdão se eu esqueci alguém aí, hein, gente? Uma frase do Dom Afonso de Miranda. Nobre é a função de um vereador, sobretudo quando ele legisla com consciência e liberdade. Se resume nisso. Valeu a pena, eu interrompi a minha vida de preparador físico, poderia, né, estar até hoje trabalhando. Até teve uma passagem, vocês falam, os caras estão lá por dinheiro e tal. Naquela eleição que eu fui eleito na primeira, teve eleição no Brasil inteiro. E o Toninho Cerezo foi eleito vereador em Belo Horizonte, tá? O que aconteceu? E eu fui eleito aqui. E eu, antes de assumir, eu já estava me comprometendo ali com o pessoal do loteamento, de água Fossa Negra, água que não atingia a potabilidade, criança barrigudinha, verminose, e eu já estudando tudo isso, né? Menina, passou uns 15 dias depois que eu fui eleito, o capitão, um que jogou no Guarani, que todo brasileiro, todos os antigos da minha geração vão se lembrar dele, ele foi campeão em 78 pelo Guarani, capitão Careca e Bozó era a linha. Esse capitão foi meu jogador no São José, já com 34 anos, um grande amigo. E em Campinas se reunia o pessoal do futebol do Brasil. Tá? Então, Cilinho, tantos outros lá do sul, lá do Rio, eles se reuniam ali e ali eles se articulavam, quem ia para fora, quem ia para cá. E naquele tempo, eles formaram um grupo para ir trabalhar na Arábia Saudita. Tá? E eu fui convidado pelo capitão, que ele estava indo também. Professor, nós estamos indo para a Arábia Saudita e eu falei do senhor lá, a vaga é sua, o senhor vai trabalhar com os juniores lá. 15 a 20 anos, ele disse.
Aí eu fiquei pensando, conversei com a minha esposa, falei, mas quanto que eu vou ganhar? Eu nem tinha noção de... Ele falou, professor, lá é em petrodólares, o senhor vai ganhar umas 20 vezes mais do que o senhor ganhava no São José. Eu falei, nossa, mas então eu vou. O que aconteceu? Eu falei para minha esposa, não foi meia hora, deu na televisão. Toninho Cerezo, eleito vereador, está indo jogar no Roma. Voltou para o futebol. Eu falei para minha esposa, putz, o cara é milionário, está indo para o Roma, eu não vou ter coragem de largar. Porque o pessoal aqui tinha me eleito vereador. Não fui para a Arábia Saudita e fiquei aqui. E não me arrependo, estou muito feliz por ter ficado também.